E ele pode ser até pequenininho, mas pensa num negocinho pequenininho e potente. Eu tô falando do PC Engine. E foi um console que eu comprei sem esperar muito e ele foi uma grata surpresa. E ele não vai ser um console que vai estar aí na sua coleção apenas para ocupar espaço, para você fechar um set de alguma geração, não. Ele é realmente um console muito interessante e único. E hoje é um vídeo realmente de toda a restauração que ele passou na minha mão. E cara, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Thales. Existem duas coisas muito importantes que você pode fazer aqui embaixo. A primeira delas é realmente clicar na mega planilha do canal, onde tem todos os itens de compra de todos os videogames que a gente tem aqui no canal, tudo aquilo que eu faço de review e trago de conteúdo para vocês, tem lá. Basta vocês entrarem na mega planilha, comprar qualquer coisa pelos links que você me ajuda bastante e também te convido a se tornar um membro no canal e participar do nosso grupo de WhatsApp. E bom, eu já estava seguindo conteúdo sobre PC Engine já há algum tempo, eu via que ele era um console, vamos dizer assim, diferenciado, porque ele não é nem um 16 bits e ele também não é nem um 8 bits, ele está no meio do caminho dessa evolução, tanto que ele, vamos dizer assim, foi um console muito longevo, porque ele participou da guerra dos 8 bits e também participou da guerra dos 16. Você vê que ele é um console único por conta disso, ele brigou tanto com o NES 8 bits quanto com o Super Nintendo, então é uma coisa um pouco engraçada isso nele. E ele foi muito famoso no Japão, tanto que a grande biblioteca dos jogos maravilhosos que ele tem são jogos japoneses, principalmente aqueles que são focados em RPG, mas ele tem assim edições incríveis de outros jogos. Mas uma coisa é as pessoas falarem que ele é um bom console, mas você precisa ter as suas próprias experiências. Então eu comprei esse carinha aqui porque eu já queria ter ele na minha coleção. Eu, além de ser um jogador, eu já me considero um colecionador. E Thales, como é que você se considerou um colecionador? Eu comecei a olhar para mim como um colecionador quando eu queria conhecer coisas e reviver momentos, vamos dizer assim, do retro game que eu não vivi na infância. Por exemplo, conhecer consoles que eu nunca tinha nem ouvido falar, como o PC Engine. Na minha infância eu nunca tinha ouvido falar de um PC Engine, nem sabia que ele existia. Então, quando eu comecei a ter essa curiosidade, essa ganância por ter esses tipos de console, é que eu olhei e falei, cara, eu já não tô querendo só reviver uma nostalgia de época que eu tive, eu tô querendo realmente ter algo novo e possuir algo novo. Então, a partir desse momento é que eu me considerei um colecionador. E eu queria ouvir de você, você se considera um colecionador? E se sim, em que momento isso aconteceu? Mas com esse PC Engine, então, já era um console que estava na minha lista de aquisição. Eu tenho uma lista de aquisições de consoles que eu quero ter ainda. Não sou aquele colecionador que quer ter todos os consoles do mundo, mas existem alguns específicos que eu quero ter pelo hardware, pela história, pela evolução, pelo momento icônico que ele passou, e outros que eu quero ter como um jogador, porque eu quero jogar e curtir a minha coleção. E o PC Engine se encaixava nesse de coleção. Por isso que foi uma compra que eu deixei bem para frente e eu vi a escalada de preço desse console, mas ainda não era o momento certo para mim. E bom, chegou o momento, eu comprei o PC Engine. E uma coisa que você se depara na hora de você comprar um PC Engine é a quantidade de modelos disponíveis. Existe uma gama imensa de modelos diferentes. Eu não vou entrar em mérito de todos os modelos, eu vou apenas citar alguns detalhes. Existe um modelo branquinho, que é o primeiro modelo, e ele só tem acesso a HUCard e uma saída RF. Horrível, mas existem expansões. Você compra uma maleta e você coloca um leitor de CD nele e ele fica completo. E nessa maleta geralmente tem uma saída AV. Bom, você pode fazer modificações, ele é possível fazer modificações, transformar ele com o sinal RGB, sem problema nenhum, não é difícil, muito semelhante ao que a gente faz no Nintendo 64, no Nintendo Baby. Cara, em todos os outros consoles a placa é a mesma, é o THS 7314 e ele vai funcionar perfeitamente bem. Mas existe uma outra versão, que foi a que eu comprei, que ela já vem com uma saída AV. Então, pelo menos um AV eu tinha ali, mas existe também no AliExpress um expansor RGB, que facilita muito as coisas, você não precisa fazer modificação nenhuma, você só coloca ele na porta de expansão do PC Engine. A parte ruim é que você perde a expansão de CD. Essa é a parte ruim, então você não vai poder colocar CD no teu console desde que você utilize este mod. Mas eu vou entrar no mérito ainda de algumas outras coisas, o que me fez comprar esse modelo específico. Então, primeiro foi isso, eu queria ou o modelo branco ou esse modelo.
E por que eu não queria um PC Engine Duo, por exemplo, que já vem com leitor de CD? Por conta da disponibilidade de Everdrives para esses modelos. Os modelos que já vêm com o leitor acoplado, eles não são compatíveis com um Everdrive que já leem jogos de CD. Então, olha só como é que é um mundo doido de colecionismo e o quanto você tem que pesquisar. Eu quase comprei um PC Engine Duo. Por quê? Porque já vinha com leitor de CD. Eu quero jogar os jogos de CD. Mas por que eu não comprei? Porque existem dois Everdrives que têm a possibilidade de rodar os jogos de CD. Um deles é o do Crix e ele não funciona se você tiver um PC Engine Duo que tem um leitor de CD ou algum PC Engine que tem a expansão de CD. Você precisa remover a expansão de CD para poder jogar. E também tem o da Terra Onion, que da mesma forma, só que em vez de você colocar na entrada de HuCard como o do Crix, você coloca na saída de expansão e ele é como se fosse a expansão do CD. O que isso significa? Todos aqueles que não têm essa saída de expansão não vão funcionar, inclusive o Duo. E como eu não quero ficar gravando CD, eu não quero ficar comprando repro do PC Engine, tem consoles que eu quero. Por exemplo, PlayStation 1, Saturn, Dreamcast, mas PC Engine eu não quero montar uma coleção desse console. Eu só gostaria de ter um jogo e é o jogo que veio com o meu PC Engine, que é para mim o jogo mais, vamos dizer assim, icônico dessa geração, né? Um jogo assim que descreve muito o que aconteceu ali no PC Engine, que é o Street Fighter. Então eu só queria ter o Street Fighter em HuCard e quando eu comprei esse PC Engine ele já veio com o Street Fighter. Bom, então é por isso que eu comprei esse modelo, porque esse modelo eu consigo utilizar um Everdrive, tudo bem que é um Everdrive caro, mas é um Everdrive que já roda CD e eu quero poder rodar os jogos de CD. Então, quando eu comprei esse PC Engine, ele veio com 5 jogos de HuCard, o mais importante deles é realmente o Street Fighter, e ele veio um controle. O controle não estava em bom estado e o PC Engine estava em bom estado. Se olhava ele por fora, ele estava bem limpinho, bem organizadinho, muito bonito. Mas o controle estava muito amarelado, com o cabo muito enrijecido. Estava funcionando, porém com aspectos estéticos ali que não me agradavam tanto. Bom, a primeira coisa que a gente faz quando a gente compra um console novo é realmente testar. E eu tive uma preocupação com a fonte. A fonte desse console é original, porém, eu acredito que você deva ter também essas mesmas considerações com qualquer console que você compre do Japão. Eu não comprei esse console do Japão, eu comprei de um revendedor nacional, mas é um console japonês. Acontece que lá a faixa de voltagem é diferente do Brasil. Lá eles trabalham com 100 volts e aqui no Brasil 127. Essa diferença muda os parâmetros da fonte. Uma fonte que no Japão a 100 volts ela transforma em 9 volts. Aqui no Brasil 127 volts transforma em 16 volts. É muita coisa, é muita diferença e isso pode trazer danos para o seu console, principalmente o console antigo. Se é um console novo, não vai ter tanta diferença. Por quê? Porque dentro dos consoles existe um regulador de tensão. Esse regulador de tensão tem uma boa janela de operação. Ele trabalha de 7 volts a 20 volts de operação e ele transforma esses 7 ou 20 volts em 5 volts para alimentar o console. Mas o que isso causa? Se você colocar 7, 8, 9 volts, ele esquenta pouquinho. Se você colocar 20 volts, 19 volts, 16 volts, ele esquenta muito. Então, para preservar a saúde do meu PC Engine, eu peguei uma fonte minha aqui que eu já tinha, que eu utilizava, por exemplo, no Mega Drive, de 12 volts e fiz as aferições. A original estava dando 16 na potência daqui do Brasil, nas tomadas brasileiras, e a outra que eu tinha aqui, do Mega Drive, estava dando 12. Eu coloquei a que dava menor potência, menor voltagem, para esquentar o mínimo possível meu console, assim, preservar a saúde dele por muito mais tempo. Então esse é o motivo que eu substituí a fonte, guardei a original e estou usando uma paralela. Eu não gosto muito de chamar fonte de paralela, porque isso às vezes deprecia a fonte, mas existem fontes que a gente vai chamar de paralela, que são muito melhores que as fontes originais de época, porque são fontes bem trabalhadas, com os transistores, tudo bonitinho. Claro, você tem que saber qual a fonte que você está comprando, mas existem fontes de qualidade sim que você pode colocar nos consoles antigos sem problema nenhum. Bom, então eu fiz a substituição dessa fonte e
Depois que eu testei, tudo bonitinho, vi que estava funcionando, comecei a jogar ali um Street Fighter, vi um problema, cara, muito doido isso, que é uma solução daquela época. Quando você está jogando os jogos que você luta, você vai ver que o controle do PC Engine tem 2 botões de ação, é o 1 e o 2. E, cara, você precisa de soco alto, soco baixo, chute alto e chute baixo. Como é que você faz isso num controle de 2 botões? Olha a solução. Você altera o que cada botão vai ser apertando Select. Você tá com soco, você aperta Select, o soco vira chute. Aí você quer voltar para soco, você tem que apertar Select de novo. Cara, é uma experiência muito diferente, assim, nunca tinha jogado um jogo dessa forma, eu achei bem diferente mesmo. E o que falar do gráfico do PC Engine? Cara, é um gráfico lindo. Eu percebo que ele tem um brilho diferenciado, uma quantidade de cores na tela que nenhum outro console das suas gerações se igualavam a ele. Mas o meu PC Engine estava precisando realmente passar por uma restauração. E quando eu abri o PC Engine, eu percebi logo de cara que provavelmente ele nunca havia sido aberto. Existia muita sujeira na placa, assim, sujeira de capacitor, fluxo de solda antigo, coisas assim de época mesmo, que vão acumulando com o tempo. Então eu já separei tudo, separei a carcaça, falei, cara, já vou fazer um retrobrite nessa carcaça, vou fazer um retrobrite nesse controle, vou deixar tudo em ordem. Como eu disse, ele estava funcionando sem problema nenhum, só estava muito sujo. E o que eu fiz com a placa dele? Cara, é muito simples. Um banho químico com álcool isopropílico. Existem várias formas de você fazer um banho químico. Eu não quis submetê-lo a água e sabão. É possível você fazer isso, cara, não estraga o teu console. Claro, alguns cuidados. Água desmineralizada de preferência e detergente neutro. Limpa tudo bonitinho, esfrega. Um dia de sol. Depois desse um dia de sol, você volta, álcool isopropílico nele e mais um bom tempo no sol e depois você monta. Essa é a forma de você fazer um banho químico decente na tua placa. Claro, se você tiver estufa, aí você deixa na estufa a 80 graus por 4 ou 6 horas, eu não lembro, certo? Eu não tenho estufa, então eu faço o método do sol. Mas nesse caso, eu utilizei apenas álcool isopropílico em abundância e uma escovinha antistática. E aí, é muito simples, bacia, álcool isopropílico e escovinha. E vai esfregando os contatos, que aquele líquido gorduroso dos capacitores velhos e tudo mais vai derretendo na sua frente. E aí você vai limpando todos os contatos e devolvendo uma saúde para a placa. Fiz isso no console e também no controle. Tirei tudo para limpar, todos os botões, os contatos dos botões, deixei tudo higienizado. Eu tive um problema com as borrachinhas do controle, que as borrachinhas estavam já rachadas com defeito e eu substituí por outras que eu encontrei aqui e acolá, que vai sobrando de um ou outro console. Encontrei ali 2 que encaixavam e substituí para poder deixar ele realmente bonitão. E enquanto eu estava fazendo essas manutenções, eu já encomendei na China o módulo RGB e um EverDrive padrão chinês mesmo, o mais baratinho, porque essa compra do Crix eu vou comprar num futuro. É um EverDrive muito caro, um EverDrive que está custando ali os seus R$2.000 aqui no Brasil. Não é um EverDrive que você vai comprar assim a qualquer momento. Você tem que planejar, e eu tenho outras coisas, como eu vim mudando no meu setup, ainda quero mudar meu setup, melhorar ele um pouco mais. Então, cara, acabei de comprar o RetroTink, eu comprei um sistema de som que vocês estão vendo aqui. Cara, eu tinha outras compras que eu queria fazer naquele momento, então eu falei, não, eu vou comprar esse EverDrivezinho aqui, vai ser top, custa aí R$70 e ele já roda todos os jogos de HuCard. Infelizmente não roda os de CD, mas eles rodam todos os jogos de HuCard e já tem uma boa coleção de jogos que a gente pode usufruir. E eu comprei também algumas peças para fazer algumas modificações nele. Uma delas eu ainda não fiz na data desse vídeo e uma eu já fiz e para mim virou a minha solução definitiva. O que são essas modificações? Como você utilizar controles de Mega Drive no PC Engine. Mas Thales, por que isso? Primeiro porque o layout é parecido. O layout ali dos controles, por exemplo, o controle de 6 botões do PC Engine, que foi feito para jogar os jogos de luta, é muito parecido com o controle de 6 botões do Mega Drive. Então, qual que é a ideia nesse caso? É eu poder utilizar os controles de Mega Drive, que são muito mais fáceis de encontrar, muito mais baratos, e eu tenho possibilidade sem fio. Então, essa foi a grande ideia. Pegar isso, fazer essa modificação, é super simples de fazer, vou ensinar aqui também no canal como é que você faz,
e funciona que é uma beleza. Mas eu encomendei todas as peças da China e fui fazendo a manutenção no console. Limpei a placa, limpei o controle, fiz um Retrobrite. Retrobrite a vapor é a maneira mais fácil de você restaurar a saúde e a beleza das carcaças, não danifica carcaça nenhuma. E, Thales, mas e aí, vai amarelar de novo? Cara, amarelou, clareia de novo, qual que é o problema? Tem console meu que eu já clareei 3 vezes e eu continuo clareando. Só que agora eu descobri uma solução. Não é uma solução, é uma forma de diminuir o amarelamento. O tempo vai despassando mais. E, cara, funcionou muito bem. Que é um revitalizador de plástico da Vonix, o Restaurax, que ele tem proteção UV. Então ele não é como se fosse um protetor solar que você vai aplicar ali no teu console. E eu vi que isso funciona muito bem e diminui o amarelado. Então, eu não tenho problema com isso, cara. Não é uma coisa que me preocupa o amarelado. Na verdade, amarelou pra mim, eu clareio de novo. Não tem problema nenhum. Faço isso há anos na minha coleção. Não tenho problema com plástico nenhum. Mas, Thales, por que isso? Cara, eu vejo que isso é igual da manutenção do teu console. Você acha que porque você abriu o teu console agora que ele não vai abrir o bico de capacitor daqui 10 anos? Ou em alguma outra peça que você vai ter que dar manutenção? Cara, abrir o console hoje não é garantia de que você não vai precisar abrir ele amanhã. Eu mesmo, os meus consoles, eu abro ano a ano, eu abro os meus consoles, reviso a placa. Hoje mesmo eu tô dando manutenção no meu PlayStation 1, em todos os meus PlayStation 1, tô removendo, por exemplo, mod que eles fizeram para rodar em PalmM, eu vou devolvendo eles, NTSC, tô tirando alguns desbloqueios que eu não uso mais, tô deixando a placa mais limpa, troca de capacitor, enfim, são coisas que a gente tem que fazer e eu encaro o Retrobrite como uma manutenção. Amarelou, eu clareio de novo. Não sei qual a opinião de vocês, gostaria de ouvir aqui embaixo, mas essa é a minha opinião sincera. Eu vi muito comentário no vídeo que eu fiz sobre o Retrobrite, galera falando sobre isso. Então, para mim, eu lido com isso como se fosse uma manutenção que eu dou no meu console. Bom, depois de tudo revisado, Retrobrite feito, placa limpa, é montar e começar a testar. Bom, eu só tinha um jogo para jogar, que era o Street Fighter, eu joguei ele algumas vezes e... Cara, infelizmente no cabo à venda não havia chegado as peças da China, né? Então eu tava rodando ele ali, conhecendo o console, tendo um pouco mais de intimidade. E aí quando chegou as peças da China é que o trabalho gostoso começou. Eu gosto muito dessa parte de modificação, eu gosto muito do sinal RGB, de mexer no meu setup. Esperem que vai ter mais vídeos sobre setup, eu gosto muito de falar sobre setup. Então já fiz toda a preparação, colei o colante no SCART, deixei o cabo passadinho, bonitinho, chegou o Everdrive, e aí logo que chegou o Everdrive, o módulo RGB e as peças para fazer esse modificação para controle de Mega Drive, fui correndo fazer, que agora a gente está jogando os melhores jogos do PC Engine, claro, em HuCard, mas com excelente qualidade e também com um controle Bluetooth. E bom, PC Engine já montadinho aqui, olha a qualidade gráfica, estou aqui com aquele adaptador RGB. Bom, vamos rodar esse joguinho aqui, que é um joguinho de nave fantástico, Soldier Blade. Vamos testar. Como eu disse, apertou Start no Everdrive, ele funciona e é semelhante a qualquer outro Everdrive que a gente conhece. Bom, eu peguei uma ROM aqui totalmente em japonês, sugiro que você procure ROMs, né? Talvez o interessante é a gente customizar e colocar as ROMs, tem várias ROMs já traduzidas, é algo que eu ainda não fiz, eu estou utilizando o HuCard da forma que ele veio. Mas vale a pena para a gente poder conhecer melhor os jogos, né? Conhecer melhor a plataforma, a gente procurar versões traduzidas. E esse aqui é um joguinho, eu sou muito fã de jogo de nave. Thales, você joga bem jogo de nave? Não, não jogo bem jogo de nave, mas sou muito fã de jogo de nave. Vamos conhecer esse aqui falam muito bem. Joguinho de nave tradicional. E olha o gráfico do PC Engine. Cara, é muito colorido. Se você for... Será que isso aqui deve ser algo bom? Galera, primeira vez que eu tô conhecendo esse jogo aqui, hein? Agora tenho duas naves pra me confundir. Ai. Cara, é muito rápido o jogo. É muito rápido esse jogo, cara. De verdade, é um jogo de nave bem difícil. Pelo menos pra mim, né? Que não tem tanta habilidade assim. Caramba, eu preciso treinar. Ui, já game over. Cara, eu preciso treinar mais.
Bom, isso aqui é para vocês verem realmente o desempenho dele, e tô rodando pelo controle Bluetooth, funcionando sem grandes problemas, funciona perfeitinho. Você pode conectar também entre os controles de Mega Drive, caso você queira uma dinâmica com fios. Não tô sentindo input lag algum, só digo que é um jogo difícil, cara, um jogo bem difícil mesmo. Ele tem uma coisa de ser rápido e lento ao mesmo tempo. Bem diferente, nossa, bem diferente. Eu sinto que o botão pro lado mexe muito a navinha, cara. Que doideira. Então, tô acostumado a jogar Aero Fighters. Aero Fighters é um pouco mais lento a movimentação da aeronave. Doideira, cara. Nossa, ai. Mas é um jogo muito... É divertido. Tomei 2 game overs seguidos na primeira fase, mas eu gostei da experiência. Bom, fica aqui para vocês conhecerem também o PC Engine e verem que console lindo, cara. Lindo mesmo, com gráficos muito bonitos, jogabilidade bem interessante. Tem vários jogos interessantes que você pode conhecer. É uma plataforma que me surpreendeu muito. Eu tô achando ela, vamos dizer assim, única. Ela tem esse gráfico lindo de 16 bits, porém é focado num jogo de 8. Isso aqui nunca rodaria num NES, por exemplo. Então ele é um console muito único e é muito interessante ver ele funcionando. Já vem com controle turbo também, isso ajuda muito. Então é um console muito interessante que vale a pena você conhecer, e olha esse poder gráfico desse console. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.